patroia tem que fazer essa função, né? Bom dia, meu povo desse Brasil varonil! Estamos aqui nesse estacionamento maravilhoso em Vila Velha. Já vamos pro quarto, quinto dia. Já perdemos as contas, sendo que a gente ia passar uma única noite aqui. Mas nos sentimos tão bem acolhidos, tão com tanta segurança, tranquilidade, sossego. Ontem mesmo foi um dia intenso de trabalho aqui na rua ali, ó. Nossa mesinha tá montada aqui, ó. Ó, banheirinho tá aqui, nossa mesa tá aqui. E foi um dia de trabalho, a Renata foi no banco, bem intenso, resolvendo coisas. E não, a internet funcionando super bem, tem ponto de água, tem ponto de luz. A gente tá conectado na luz ali. Tem um banheirinho para tomar uma ducha lá, meio zoado, que a gente mostrou para vocês, mas dá tudo certo, faz parte da estrada. Então, quer dizer, é óbvio que a gente acabou ficando mais tempo para poder sair com mais tranquilidade agora para atravessar o estado do Espírito Santo e chegar na tão esperada Bahia, meu povo. Ô, Bahia! Ô, Bahia, meu boi! Ê, Bahia, né, meu amor? Meus antepassados estão tudo lá. Meu bisavô é baiano. Então, agora nós vamos dar uma caminhadinha, explorar aqui na volta, trabalhar mais um pouco, organizar tudo aqui para que amanhã de manhã, bem cedinho, a gente, ó, pica a mula de manhã cedo para aproveitar na estrada um baita dia. É isso, isso. Espero, ó. Assim seja, meu amor, não é assim espera, assim seja. Assim Eu ouvi seja. um amém. Amém. Saindo aqui do estacionamento, ó, tá ali atrás. Aqui a gente tem a área do exército, lá em cima tem o convento que a gente subiu. E aí diz que aqui é a parte histórica mais antiga mesmo da cidade. Toda a parte de colonização e descoberta, depois de Porto Seguro, ou em conjunto com Porto Seguro, rolou aqui em Vila Velha. Então a gente tá pisando num dos lugares mais antigos do Brasil, minha gente. Isso é muito legal, porque tu vê ali, ó, vamos ver se a gente acha a igrejinha que tá em funcionamento. Vamos ver a idade dela ali, porque é a igreja mais antiga do Brasil em funcionamento, segundo informações aí de locais. Então isso é histórico demais, Ó, a Casa da Memória ali de 1893. Olha só o tamanho dessa âncora aqui. Ó, a Linda tá do lado, ó. É muito gigante, cara. Devia ser um navio muito grande para uma âncora desse tamanho. Ó, os correntão. Bem? Meu Deus. E lá ao fundo, ó, a gente tem a igrejinha histórica. Igreja Nossa Senhora do Rosário. É impressionante que essa Vila Velha aqui não parece a Vila Velha de lá, que a gente passou na beira da orla, cheia de prédios gigantescos, e aqui uma calmaria, uma tranquilidade, casas antigas, um sossego. E olha que coisa mais linda, a igrejinha, essas árvores aqui, tudo muito histórico. A igreja Nossa Senhora do Rosário, a igreja mais antiga do Brasil em funcionamento. Essa igreja então supera muitas que nós conheceremos pela frente, que na verdade, né, as regiões mais antigas, as primeiras regiões colonizadas estão por vir no Nordeste, e ainda assim a mais antiga em funcionamento está aqui. Celebra-se missa semanal e tudo, faz parte da Arquidiocese do Espírito Santo, e tá aí. Então estamos visitando um marco, né, meu amor? Os colonizadores chegaram por aqui, foi a primeira construída. Aqui é Prainha, Vila Velha, e foi por aqui que os capixabas foram colonizados. Então aqui foi a porta de entrada para a colonização dos capixabas. Sendo que, né, existe uma questão que capixaba tá lá do outro lado, né?
Um morador aqui de Vila Velha nos falou que quem nasce em Vila Velha é Canela Verde. Quem nasce em Vitória, capital, é capixaba. Aí tem essa briga. Outra coisa que ele nos disse também é que o pessoal Canela Verde de Vila Velha é tudo gente fina, gentil e tal. Agora quem é de Vitória não é gentil e não é gente fina. É muito fechado. Então vamos entrar aqui, ó, e vamos ver qual é essa cena. Olá. Obrigado. Isso aí, a gente acabou de falar ali fora e tá muito feliz de... 35. Ela tem 488 anos. A gente até tava comentando que tem regiões que foram colonizadas ainda primeiro no Nordeste, no Norte ali, né? E essa aqui prevaleceu em funcionamento. É a primeira em atividade, mas ela é a terceira em construção. Terceira em construção? Construção. A primeira fica lá em Recife, Pernambuco, Porto da... Amor, é bem legal. Tem a pessoa ali dentro que explica. É a terceira em construção do país que foi construída. Teve primeiro em Pernambuco e São Paulo. E a mais antiga ainda em funcionamento. Essas outras duas eu acho que só em momentos e ocasiões especiais. E olhe lá, ou seja, a que está em funcionamento, aberta diariamente, é esta igreja. Então de realmente a mais antiga em funcionamento. 1935, se eu não me engano, que ela disse. Corrigindo, 1535, tá lá, ó. Renata vai lá conhecer agora. Não 1900, óbvio. 1500. Caramba. É muita história. E essa pracinha aqui. Que tesão. Aí no final, ó, que pena que tá em reforma lá a praça. Mas é Vitória, temos toda a vista de Vitória lá. Vamos entrar então aqui na Casa da Memória, né? Tá rolando uma exposição aqui, Caminhos da Prainha, com ceramistas da região. Olha que interessante isso aqui. Isso parece de uma fibra. E se percebe, ó, o Convento da Penha, que lindo. E se percebe a antiguidade da casa, que era com diversos cômodos antigamente, né? Hoje a gente tem uma grande diferença, que é uma casa toda integrada. Antigamente eram várias salinhas separadas. Olha só. Cômodos com duas portas. Muitas fotos históricas aqui. Aqui o convento que a gente foi lá visitar. E aqui a prainha. Aqui tem uma entrada que a gente percebe que a prainha vinha até aqui. Essa entrada sobe pro convento. Existe até hoje ali. Porém, tudo isso aqui, ó, até aqui mais ou menos foi aterrado, ó. É um grande aterro onde tem inclusive o estacionamento que a gente tá ali. Então toda essa parte, ó. Aqui tá a igreja que a gente acabou de visitar. Então se percebe por esse ponto de referência. E é onde fica a marinha de um lado e o exército do outro. Que doideira, meu povo. Essas fotos antigas nos dão... Por isso que foto não adianta. Retrata a história, olha só.
retrata a história de outra forma. Olha que linda a imagem de cima do convento, que nós temos essa imagem, inclusive, né? Ó, saindo da casa nós temos um bondinho ali que conservadíssimo, inclusive, ó, que fazia o transporte naquela época. Olha isso, que legal, cara. Percebe-se que é uma madeira bem forte, ferro, bastante ferro. Isso aqui deve ser pesado que só. Ó, onde ficava o maquinista. Cara, tudo muito rústico. A diferença na tecnologia hoje surpreende. Surpreende muito. Ó. Que massa. Inclusive, semelhantes, né? Não vai ser bonde, vai ser alguns trens. No Brasil, eu acho que não. Ah, tem o bondinho de Santa Teresa lá no Rio de Janeiro, né? Fora isso, eu não tô sabendo se tem outros em funcionamento. Uma pena, porque isso, bondes como esse, pra vocês terem noção, em Portugal roda até hoje, galera. Até hoje tem os bondes modernos, tem os tram, mas existem antigos assim que rodam até hoje nas vias lá conservados. É uma pena que no Brasil a gente não ter essa conservação. Lá em Porto Alegre mesmo os trilhos existem até hoje. Toda a circulação pelo centro histórico era feita de bondinho, né? Então poderia ter se modernizado, facilitado o transporte das cidades. Estamos aqui numa sala da casa onde mostra os instrumentos usados na época. E aqui estão os instrumentos reais, ó. Quadrante, esfera anular, ampulhetas, uma luneta, bússola inglesa, bússola com relógio de sol. Olha isso. Muitos armas, né? Bússola chinesa. É muito incrível mergulhar nessa cena histórica, porque se imagina o tamanho da inteligência para criar. Hoje a gente vive no mundo digital onde é replicado, né? O sistema analógico, instrumentos que eram usados antigamente com a inteligência do tempo, do céu, se baseando pelas estrelas e trópicos e tudo mais. Aqui, ó, mostra um pouco da utilização e fala de cada instrumento, muito se baseando através das estrelas e do posicionamento do sol, esses instrumentos, e com isso eles conseguiam medir distâncias em alto mar, medir altura. É impressionante, cara. E aqui a gente vê um pouquinho da história de colonização, as capitanias, as sesmarias, que é tudo aquilo que a gente aprende lá na quinta, quarta série, e jamais tu tem cabeça, jamais tu tem identificação, proximidade com esse tipo de coisa nessa idade. E a gente não dá valor nenhum, e todo esse conhecimento se perde. A gente vai lá e faz a provinha só para passar e se perde. Eu acho que muito porque não tem grandes professores inspirados a passar esse conhecimento e entender por que hoje as coisas existem até hoje, vem daquela época. Eu lendo aqui, e a divisão de terras, o comando do rei, questão de governo e posicionamento vem desde aquela época. O dízimo, a religião, o poder, né, herdado de família para família, o coronelismo, o militarismo. Então, vendo e conhecendo um pouco da história, a gente começa a entender muito da realidade dos dias de hoje. Isso que é interessante, fazendo reforço das aulas de quarta e quinta série. Então é isso. Aqui a gente tem uma representação de Vasco Coutinho, que foi o cara que colonizou essa banda aqui.
navio de 1535. Incrível, incrível, incrível. Assim, Vila Velha é chamado de Canela Verde e não de Capixaba. E sabe por que Canela Verde? Quando os portugueses chegavam, obviamente pelo mar, desciam do navio, estava cheio de algas pelo chão. No mar, os índios desse lado, vendo eles, quem são essas pessoas ali com as algas nas canelas? Os canela verde. Por quê? Porque tinha um monte de alga nas canelas. Ah, legal, né? Entendi, que interessante. Olá, acabamos de conhecer um senhor aqui, Seu Eduardo. o senhor Eduardo, e ele já nos trouxe uma nova versão da canela verde, né, amor? Isso, ele disse que também tem a lenda, isso eu venho percebendo. Sempre tem 2, 3 versões das histórias, né? Que é considerado, o pessoal aqui de Vila Velha é considerado canela verde porque os portugueses desciam com meias até o joelho verdes. Aí os índios olharam e canela verde, mas aí por causa das meias. Qual história será a verdadeira? Eu prefiro as algas. Eu acho que é as duas. Uma mistura das duas. Eu acho que tem as duas. Legal. É isso, então aqui tem uma aquaviária ali que faz o transporte ali, ó, chegando a balsa ali que liga Vitória e Barra Velha e Vila Velha. E aqui tá o Ponte dos Pescadores, onde vem a peixaria de alto mar, tá aqui. Camarãozinho barato tava rolando ali. Vamos ver de cima essa cena agora. Aproveitando toda a comidinha. Que coisa mais linda, meu povo. Depois dessa voltinha aqui pelas essas histórias lindas, maravilhosas, mas depois dessa onda cultural, vamos almoçar em casa. Um quintal diferente. Nem fazia ideia que ia ser tão útil esse negocinho aqui, que é baratinho. A gente optou por não ter pia, né? Acoplar mais uma pia ali ia ser mais uma função. Então a gente lava a loucinha bem de boa, tá conseguindo lavar bem de boa. E aqui, ó, olha que praticidade. Olha que praticidade. Botei o balde aqui pra cair a água e tá feita a pia pra lavar a louça. Muito simples, sossegado. E importante também falando que é impressionante o quanto a gente economiza de água. Não é nem para nós, pelo planeta. A consequência, na verdade, não como objetivo, mas acaba que a gente consome muito pouco, porque pela necessidade, óbvio. Mas aí a gente vê que a contrapartida em casa a gente gasta muito, porque tem ali em abundância. Mas a gente precisa de infinitamente menos para viver. Isso é a prática da estrada que vai nos trazendo, sabe? Essas percepções. Bora no chimarrãozinho agora, final de tarde, ó, aqui, ó. Trabalhandinho, e vocês viram as imagens de dia daqui, meu povo, de hoje? Nossa senhora, que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Vocês viram aqui, ó, a ponte tá bem nessa reta aqui. O convento tá lá em cima, ó.
E aqui o estacionamento. Estamos nos sentindo em casa já há praticamente uma semana aqui. Vamos lá. Bora trabalhar, que não é brincadeira a coisa. Tenho que adiantar a demanda pra nós podermos sair de viagem amanhã, sentido a Bahia. E em trânsito, né, tudo tem que estar organizadinho. O que vai sair aqui hoje? Um pastelzinho de carne, de queijo, para comemorar com uma cervejinha, porque a princípio é o nosso último dia aqui nesse lugar. Meu amor tá aqui fazendo reunião, não dá pra ver ele ali direito, né? Mas ele tá dentro do carro fazendo uma reunião. Eu fiz o corre hoje na tarde, banco, trabalhando, ele fez o almoço. Vou fazer um pastelzinho que ele tá louco pra comer. E comemorar os nossos dias maravilhosos aqui. Ixi, Maria, coisa mais linda, meu Deus. Pastel. Vem. Ah, tem que pegar mais aqui, rapaziada. Olha aí. Meu Deus do céu. Penca de pastel. E olha como é que tá a nossa dispensa aqui, ó. Socada, tudo socado de coisa. Meu amor fez mercadinho lá. Fizemos feira antes, mas crenta, daquele jeito. Aí eu, pastelaria experiências da vida real. Aí, A gente quase esqueceu de montar. Vou tirar a fotinha que eu já tava comendo. Foto não tirou, fizemos vídeo, né? E vamos ver como é que tá a dona Lindinha aqui, ó. Como é que ela tá? Como é que ela tá? Tá mal aí, né, dona? Tá bem mal, né? Tá ótimo. Tá ótimo, não quer saber de nada. A nega de 4 pés, ó. Ai, que bom. Tá relaxada. Tá de boa, vamos dar então.